O Máquinas na Pan dessa semana abre o mês de abril com muita potência e duas máquinas. E você não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir porque esses dois aqui estão lado a lado. Muito simples, meu caro Watson. Ambas despejam muita potência, cabem muito bem no bolso e na garagem de compradores do segmento premium e podem também ser utilizadas pelo mesmo cliente, revezando o uso do super esportivo na mobilidade urbana, na estrada ou na fazenda. Além disso, fazem parte de nichos de mercado que crescem cada vez mais e passam muito longe da crise econômica, o de picapes full size e o de super esportivos de luxo. Para que você conheça melhor essas duas máquinas, eu convidei o João Anacleto do canal A Roda para testar a Ram 1500 na versão Rebel, enquanto eu acelero essa máquina aqui, o Porsche 911 GTR. Aproveitando que temos dois veículos com atributos e características totalmente diferentes, vamos tentar também entender como funciona a suspensão dos carros para cada um dos segmentos, seja picapes, esportivos, SUVs, com o engenheiro Gerson Borini. Na semana passada, Ayrton Senna teria completado 63 anos de idade. Para homenagearmos o nosso tricampeão mundial, vamos relembrar hoje, aqui no programa, a sua primeira vitória em Interlagos e também alguns dos grandes momentos da sua carreira. A equipe Lotus tem um significado muito forte para todos nós brasileiros. Foi com ela que Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna venceram pela primeira vez na Fórmula 1. Para darmos sequência, então, às homenagens aos nossos campeões e o segmento premium de super esportivos, você vai conhecer hoje o Lotus Evija. Com tração integral e apenas 130 unidades produzidas, essa é a máquina que, juntamente com o Porsche 911 GT3, será destaque do Máquinas na Pan dessa semana. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um super esportivo que é referência de performance, tecnologia e muita potência, o Porsche 911 GT3. Das pistas para as ruas, um state of art de design que vai causar muito impacto por onde passa, principalmente nessa cor aqui, o Blue Shark. A aerodinâmica sofreu um grande upgrade e o mesmo aconteceu com motor, chassi e suspensão. As entradas de ar também são novas, principalmente para arrefecer o motor e os freios de disco, que são carbono cerâmica. O capô e o teto são de fibra carbono, alguns detalhes do interior também e como a capa dos retrovisores. As rodas são de aro 20 na frente e aro 21 polegadas na traseira. Um dos principais destaques do projeto aerodinâmico do 911 GT3 está aqui atrás, o aerofólio traseiro, que juntamente com o difusor dianteiro trouxe mais 150% de downforce. O aerofólio traseiro e o difusor dianteiro podem ser ajustados para 4 posições diferentes e tudo isso resultado de 160 horas de túnel de vento. Motor boxer, tração traseira, 4 litros e 6 cilindros. Vamos só ouvir um pouquinho o ronco do motor? São 510 cavalos e ele faz de 0 a 100 em apenas 3,5 segundos. O torque, 47,9 kgf, com incríveis 9.000 giros de rotação para atingir a velocidade máxima de 318 km por hora. Bom, então vamos começar o nosso test drive do Porsche 911 GT3.
Esse modelo aqui ele foi inspirado no 956, aquele modelo de 1985 que venceu a prova de Le Mans, das 24 horas de Le Mans, tendo ao volante Paolo Barilla. Isso mesmo, aquele Barilla que a gente vê até hoje aí com as pastas, né, com a massa no supermercado. Ele pediu para que fizessem um carro, esse aqui, né, adaptassem um carro das pistas para a rua, sem perder performance, mas que de alguma maneira ele tivesse algum conforto para você enfrentar o dia a dia da mobilidade urbana. Eu não sei se ele conseguiu muito não. O carro dá para ver que realmente é um carro muito bem acertado para a pista, uma super aceleração, já eu vou dar uma esticada aqui para vocês verem, mas a suspensão um pouco dura, o que é normal para um carro de corrida. A gente está na verdade em um carro de corrida utilizando na mobilidade urbana. Para a pista ele é espetacular. Olha, deu uma aceleradinha de nada em 3 segundos. Ele já passou de 120, claro que eu não saí do zero, mas realmente é impressionante não só a aceleração, a velocidade máxima e também a retomada, com modos de condução. Então aqui mesmo no volante eu tenho a opção de colocar ele no normal, que é o que a gente está tocando agora, no esportivo, que ele vai mudar a relação de marcha e vai deixar uma troca muito mais esportiva, e no track ele desativa todos os auxiliares da condução, ou seja, o carro pode sair de traseira, sair de dianteira, derrapar, porque você vai ter o carro muito mais na mão do que com aqueles ajustes de controle para um ser humano normal. Ou seja, o track é realmente para pilotos. Ele tem também uma maneira de você trocar aqui e deixar o som do escapamento mais esportivo. Olha só. Eu continuo aqui na função Sport. Vamos testar já a track. Por enquanto eu vou falar um pouco do conforto, né? O banco realmente é um banco de corrida, ou seja, você, não vou nem falar de ergometria dele, você veste o banco, que é um banco de corrida em fibra carbono também. Os detalhes internos do carro são realmente de fibra carbono, não é aquela textura que imita a fibra carbono. Na parte de cima do painel também couro, com dupla costura, um acabamento hiper premium, não dá para chamar nem de premium, hiper premium, com os controles todos muito à mão, uma pegada no volante realmente esportiva, você se sente muito confiante em acelerar. Eu acho que essa é a proposta quando você está dentro de um Porsche, né? É você acelerar com segurança. Não é um carro só para passeio, é um carro para quem gosta de se divertir, principalmente naqueles dias que você consegue colocar o carro em pista, né? Que aí é um circuito mais fechado, um circuito controlado, e se tiver ainda a possibilidade de ter instrutores, melhor ainda, que você não faz nenhuma besteira dentro da pista. Vamos lá, que agora como a gente está numa subida, eu vou colocar essa função track. Ele até dá um aviso lá, que ele desligou todos os auxiliares de condução. Lombada, né? Isso é um problema grande para quem anda num super esportivo em São Paulo. Você sempre tem o problema de ser um carro muito baixo e sempre vai dar uma raspadinha. Bom, já deu para testar essa esportividade, a função track, a Sport. É muito legal, né? Escutar esse ronco da reduzida. É realmente impressionante. E agora a gente vai de um segmento premium de super esportivos para um outro, para o segmento premium de picapes full size, apresentada pelo João Anacleto do canal A Roda.
Para você entender melhor, a gente vai agora de um super esportivo, o Porsche 911 GT3 de 1,3 milhão de reais, para essa aqui, uma picape full size, a Ram 1500 por apenas 500 mil. Ram 1500 Rebel. A marca, que parou de ser chamada de Dodge Ram desde 2009, apresenta-se aqui na sua versão de picape full size. Isso mesmo, um patamar acima das picapes médias que você conhece e um degrauzinho abaixo da gigantesca Ram 2500, que é bem diferente dessa. Tem motor a diesel, pesa mais de 3.600 quilos e exigiria de você carta C para dirigir. Aqui, com a carta B, você anda nesta gigante de mais de 5,90 metros, ou seja, quase 6 metros, o que vai mais ou menos, quase que inevitavelmente, impedir que você coloque na garagem do seu prédio com apenas uma vaga. E a história das picapes começou com a Dodge em 1917, quando os irmãos Dodge já faziam ali as suas vans em cima dos chassis de calhambeque da própria marca. E isso se estendeu. Quem viveu aí nos anos 60 e 70 lembra-se das Dodge 100, que permeavam aí junto com as Ford da série F e também com as Chevrolet como picapes de trabalho aqui no Brasil. Se você achar uma dessa, aliás, bem conservada, vale um dinheirão. Essa aqui é mais ou menos uma versão esportiva, mais intermediária da Ram 1500. Aqui os faróis são de LED, a grade é muito imponente, esse capô é gigante e é bem provável que você não veja muito quando está ali no volante do que está acontecendo ao lado das caixas de roda aqui. Além da traseira inconfundível, com lanternas também igualmente inconfundíveis, bem diferentes do que você vê por aí nas picapes médias, a Ram 1500 resolve um problema que eu sempre tive quando tive de conviver com uma picape. Aqui você tem um espaço para levar compras de mercado sem que elas fiquem rolando lá dentro da caçamba. Bem interessante, hein? Tem um pouquinho mais de 100 litros, tem dos dois lados e tem uma peculiaridade. Encher aqui do que você quiser e tem aqui uma tampinha para escoar a água. Isso dá muitas ideias para aquele pessoal que gosta de fazer um churrasco na rua, né? Essa versatilidade pode ser vista também nesta tampa traseira. Olha só que engenhosa. Além da mola, né? Você não precisa nem colocar a mão para ter acesso à caçamba, que tem capacidade de apenas 610 quilos. Você também pode abri-la de uma maneira que a gente só tinha visto na Fiat Toro. Isso mesmo. Isso aqui não é de série em todas as Ram, mas aqui vem para o Brasil com esse pacote. É sim. Interessante, né? Debaixo do capô, o lendário 5.7 Hemi. Ele mesmo que você viu durante muitos anos por aqui em Cherokees e no não menos lendário 300C. Lembra Chrysler 300C? Dub Style? Era esse motor aqui. E os motores Hemi são conhecidos por não precisarem de muitos periféricos para entregarem potências pornográficas. Pois é, a câmera hemisférica e o cabeçote semi-hemisférico fazem com que perca-se pouco na hora da queima de combustível e também não haja um resfriamento precoce. Isso faz com que se tire muita potência, mas também se consuma muito, algo que você vai ver já já. Este 5.7 com injeção indireta, veja só você, e aspirado, também não tem supercharger nem turbo, gera 400 cavalos. Não é pouco não. Que picape legal, que monstro legal. Barulhinho, vamos ligar aqui o V8. Tá bom, já vi. Ó, ronquinho do V8. Ó. Que delícia. Bom, o que temos aqui é um dos interiores, na verdade o interior mais refinado que você já viu de uma picape na sua vida. Mascarinha, nossa câmera para mostrar os detalhes e caberia mais um capacete aqui dentro. E o que mais impressiona aqui? Primeiro esse painel, né? Que consegue misturar elementos analógicos com elementos digitais sem parecer que é velho ou novo demais. Sem parecer que é muito moderno e sem parecer também que está defasado. O grafismo é muito louco, é muito legal, muito bonito.
Aqui a gente tem uma central multimídia de 12 polegadas, todas as versões vendidas no Brasil terão. Aqui você tem os comandos físicos, né, mais tradicionais para o ar-condicionado e também para desembaçador, para recirculação de ar, para desembaçador traseiro, e também temos botões físicos aqui para quê? Se liga. Lindo demais, né? Os bancos também são muito loucos. Escrito Rebel aqui no bordado. Bom, já estamos aqui on-board e o primeiro exercício é entender o que são 400 cavalos em uma picape. Para isso, vamos subir a serra. O câmbio de 8 marchas funciona muito bem, mas é bem aquele estilão americano, né? Você não vai ter trocas rápidas aqui, não vai. E reduções só no kickdown, que obviamente, como eu já te disse, não há pedal shifters aqui. O máximo que você consegue ter é uma limitação de qual marcha até qual marcha vai andar. Então você põe aqui no Gear Limit e põe aqui, só vai andar até quarta, para você conseguir. Nossa, ó, não sai de traseira. É que apesar de ter um jeitão americano de andar e rolar bastante, porque não tem nem como, né? Com essa altura do solo, com esse ponto H elevadíssimo e com suspensões que tentam parecer confortáveis, porque também tem uma boa aceitação para o off-road esse carro. Ele vai bem no off-road para fazer o off-road. E tem uma suspensão dinâmica para trechos de estrada, por exemplo, esse trecho sinuoso que a gente pega aqui e pode acelerar e tal. Até que o resultado foi satisfatório. É claro, a traseira vai escapar, muito leve a traseira também, né? A distribuição de peso numa picape não é lá aquelas coisas que se pode dizer, como eles pensaram bem nisso. Mas se ela não tem a capacidade dinâmica, por exemplo, de uma Amarok V6, que eu acho mais na mão na hora de dirigir, ela tem um compromisso interessante de equilíbrio entre esportividade e conforto, pelo tamanho. Tudo você tem que colocar na proporção que realmente é. Não dá pra gente comparar isso aqui com um 911, por exemplo. Bom, monitoramento de faixa ativado. Vamos ver. Já leu? Só avisou. Bom, aqui a gente pode acionar o ACC. Isso. Vamos deixar aqui a 70 no máximo. Vai manter a distância do carro à frente. Tá olhando aí as faixas. Ó. 2 toneladas e 600 quilos andando sozinha. Opa, presta atenção. Leu as faixas aí? Leu? Vamos ver. Mas não é muito assim não, porque joga de uma vez e na outra faixa ali, Deus me livre. Aí fica monitorando aqui, ó. Outra coisa muito interessante que eu senti nesse carro é silêncio. Acústica muito boa, a redução de ruído é fantástica, muito porque também esses pneus são mais ruidosos do que o normal, né? Então esse cancelamento de ruído é bem perceptível, bem interessante. Você se sente mesmo assim num carrão americano, sabe? Uma barcona americana. Mas vamos lá. Por que você deveria comprar uma picape deste tamanho? Obviamente, porque no caso dos picapeiros, tamanho é sim documento. É muito interessante e intrigante como você tá na rua e o pessoal fala assim, dá uma olhada no tamanho daquela picape. Todo mundo olha, todo mundo quer saber, todo mundo se impressiona com esses detalhes que são realmente bem engenhosos. E o que eu posso mais dizer? Essa picape não tem concorrente no Brasil. Mas se você é um picapeiro raiz, se você é um cara que gosta desse estilo de carro, se você é apaixonado pelo americanismo, sinto informar às outras concorrentes, mas contra a Ram 1500, ninguém pode.
Você sabe como funciona a suspensão de um carro? Seja ele um SUV, uma picape, um super esportivo ou até mesmo um sedã? Caso você não saiba, o engenheiro Gerson Morini vai contar tudo para você. Ô Alex, muito obrigado pelo seu convite, cara. É um prazer para mim estar num programa que eu acompanho há tanto tempo. O que é a suspensão de um carro, né? O carro a gente tem que ter, qual que é o grande objetivo? É que as quatro rodas estejam o maior tempo possível em contato com o solo e, logicamente, que o footprint, ou seja, aquela pegada do pneu no chão, seja a mais uniforme possível. Então, dependendo da aplicação do carro, se é uma aplicação de estrada de asfalto, piso de asfalto ou de terra, tem que tentar otimizar para isso. E o que a gente vê, normalmente, na parte de estradas de terra, as oscilações são muito grandes. Então, quanto maior for o curso da suspensão que você tiver para poder absorver essas oscilações, mais tempo a tua roda vai estar em contato com o piso e vai estar te dando melhor tração e você consegue melhor estabilidade, melhor desempenho do carro nessa condição. Normalmente os carros sedã ou peruas, né, ou SUVs, eles têm tração em duas rodas. Normalmente os carros mais modernos, aqui que estão aqui no nosso mercado brasileiro, é a tração nas rodas dianteiras. E tem aqueles que têm a tração na roda traseira. Isso quando estamos falando de um carro 4x2. Significa o quê? Que das quatro rodas, duas são tracionadas. Quando você entra num carro mais para uso fora de estrada, o que você precisa ter? Novamente, melhor tração. Então a melhor coisa que é? É colocar tração nas quatro rodas. Então é o 4x4. Então você tem o quê? Uma caixa de transferência na saída do câmbio que divide a potência do motor para as quatro rodas. Então essa é a maneira mais simples de entender. Então você tem duas rodas traseiras tracionando, essa caixa de transferência tem um outro cardan que joga potência para as rodas dianteiras também. Normalmente essa montagem ele fica no 4x4 high, ou seja, é a própria relação de marcha do 4x2 nas quatro marchas. Quando você está numa situação de subida de montanha ou um barro muito forte ou qualquer coisa que te dá uma necessidade de você ter uma maior tração e aquele peso do seu carro, você usa o quê? O 4x4 low, que nada mais é do que uma reduzida. É como se você tivesse quatro marchas mais curtas do que aquelas 4 ou 5 marchas normais que você tem no carro. Então isso acaba te dando muito mais força, você aproveita muito mais a potência do motor para tracionar o veículo. Você está naquela caixa de ovo que uma roda levanta e essa roda fica no ar literalmente, se você não tiver o bloqueio, o que vai acontecer? Toda a potência ela vai sempre pelo lugar mais fácil. A roda tá solta no ar, ela vai estar virando ali e a roda que está no solo não vai estar tracionando. Então o que é feito? É feito um bloqueio de modo que as duas rodas daquele eixo tracionem. Então essa no ar vai virar que nem boba e essa que está no chão ela vai fazer a tração e vai empurrar teu carro para frente. Valeu, Alex. Obrigado. Conte comigo aí. Há 63 anos, no dia 21 de março de 1960, nascia Ayrton Senna da Silva. Mas bastaram apenas 10 anos de uma carreira meteórica para que o piloto brasileiro chegasse ao topo do automobilismo mundial. Desde a sua estreia em 1984, Ayrton Senna já dividiu o protagonismo do espetáculo com grandes campeões. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost.
Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo. Com o maior cockpit da história, Senna levava junto com ele mais 200 milhões de brasileiros para suas conquistas na Fórmula 1. O brasileiro chegou à sua 5ª vitória nas ruas do Principado de Mônaco para se igualar a Graham Hill. E no ano seguinte, à frente de príncipes e princesas, foi coroado como rei de Mônaco com 6 vitórias no quintal da família Grimaldi. Indiscutivelmente, o piloto mais rápido de todos os tempos, Senna teria a mesma velocidade meteórica de seus grandes ídolos do passado. Foi assim que os 8 anos de Beatles, que revolucionaram a música pop de 1962 a 1970. James Dean, que em menos de um ano, revolucionou o estilo de uma geração. E Elvis Presley, que também no auge da sua carreira, deixou os palcos aos 42 anos de idade. Mas seria apenas esse efeito James Dean responsável para que Ayrton Senna recebesse pela revista Autosport inglesa o título de melhor piloto de todos os tempos? Nada disso. Antes mesmo do nosso tricampeão mundial deixar as pistas, a Fórmula 1 assistia à invasão de um verdadeiro exército de jornalistas brasileiros para a maior cobertura já vista na história de um piloto. Éramos 21 das mais diversas mídias de imprensa do Brasil presentes em todas as provas do calendário. Por que então, até hoje, o efeito Senna está tão forte na vida dos brasileiros? Ayrton Senna era um super-herói que derrotava os seus adversários na pista de corrida utilizando superpoderes atrás do volante do seu carro. Com a capa de super-herói, salvou o piloto Eric Comar durante os treinos para o GP da Bélgica em 92 e, sem ela, venceu pela primeira vez o GP do Brasil em 1991, com apenas a 5ª marcha, submetido a um esforço físico sobrenatural para cruzar a linha de chegada na primeira colocação. Com o dedo apontado para cima, atribuiu a Deus a sua primeira vitória em Interlagos, desafiando a dor à frente da sua torcida e, sem forças depois, precisou de ajuda para sair do carro e erguer a taça de campeão no pódio. Levantou a bandeira brasileira nas suas vitórias e, junto com ela, a esperança de um povo carente por conquistas que se identificava com Ayrton Senna naquelas belas manhãs de domingo. Ainda com o pé no fundo do acelerador, nós vamos agora das voltas rápidas de Ayrton Senna para um super esportivo de pista, o Lotus Evija. Para pilotos, esse é o conceito do novo Lotus Evija. Um pacote completo de tecnologia e performance, a Lotus entrega para o ocupante do cockpit de suas máquinas uma experiência perfeita de condução. A marca inglesa tem nas suas credenciais uma história de sucesso na Fórmula 1 e um forte DNA de esportividade. O Evija cria uma perfeita conexão do piloto com a pista logo no lançamento da primeira hipermáquina elétrica da Lotus. Com apenas 130 unidades produzidas, o Evija é o carro em produção mais potente do mundo. 2.000 cavalos empurram essa máquina de 0 a 100 em apenas 3 segundos para chegar à velocidade máxima de 320 km por hora. São 4 motores elétricos, um para cada roda, com bateria de 2.000 kW, que tem 80% da recarga em apenas 12 minutos, com um carregador de 350 kW e autonomia de 350 km. São 5 os modos de condução: Rally, City Tour para os amadores e Sport e Track para os pilotos profissionais. Com prioridade na aerodinâmica, o seu design foi concebido com um conjunto de canais e túneis na sua superfície que deixam esse super esportivo mais no chão, proporcionando altíssimo downforce e baixo arraste aerodinâmico. Para criar um fluxo de ar ainda mais linear em volta da carroceria, os espelhos retrovisores foram substituídos por câmeras.
Para despertar uma conexão emocional com a pista de corrida, a assinatura de potência é muito bem traduzida pela reprodução do som do icônico motor Ford Cosworth DFV do Lotus Type 49, vencedor do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 1968 e 1970. O preço? 12 milhões de reais, fora impostos, é claro. É isso aí, o Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.